Tudo bem, meus amigos? Walter Ribeiro falando do canal Estado de Direito e vamos continuar o nosso bate-papo sobre a nossa Constituição Federal de 1988. E vamos começar do princípio. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, 2 pontos, vamos dar uma paradinha aqui. Então, o que diz esse artigo? Que somos uma federação composta por estados, municípios e o Distrito Federal, que é uma mistura entre município e estado. E que nenhuma dessas unidades pode se separar da República. Então não pode ter assim, República do Rio Grande do Sul, República de São Paulo, República da Bahia. Não. Somos inseparáveis, graças a Deus. Diz também que o nosso país é um Estado democrático de direito, portanto, nós somos regidos por leis e geridos por entidades, instituições, e por conta disso fica difícil qualquer aventureiro querer tornar o Brasil um governo totalitário, como a gente vê aí nessas repúblicas de bananas que tem em algumas partes do mundo aí. E o fundamento desse artigo tá nos seus incisos. Então lá vai. Soberania. Nós somos um país soberano. Dentro do nosso território aplica-se a lei brasileira. E nós somos protegidos, o nosso território é protegido inclusive pelas Forças Armadas, que têm essa função. E é quem garante que nenhum país vá tentar intervir em nosso território. Apesar de hoje em dia não, de uns tempos para cá, alguns países e algumas instituições internacionais alegarem que a Amazônia não pertence ao Brasil, que o Brasil teria uma soberania relativa em relação à Amazônia. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, até porque Paris pertence à França. Lá eles não falam de soberania relativa de Paris, que nem a soberania relativa de Roma, a capital da Itália, nem a soberania relativa de qualquer outra área desses países que alegam que o Brasil não tem soberania plena sobre a Amazônia. Então, a Amazônia é brasileira e não tem conversa. Graças a Deus nós temos o Exército para defender isso aí. Cidadania. A cidadania, ela é exercida através das leis, Inclusive a própria Constituição tem, mais para frente a gente vai ver esses artigos que ajudam, que corroboram com o exercício da cidadania, do acesso às instituições, dos direitos que cada cidadão tem em relação ao Estado e das obrigações também, porque cidadania não é só direito, é obrigação. E tem toda a legislação civil e de consumidor, inclusive, que dá instrumentos para cada cidadão se defender e pleitear os seus direitos. Dignidade da pessoa humana é um princípio, além de ser um princípio, é um dispositivo que está na nossa Constituição, que protege os direitos mais elementares, o direito da crença, da opção sexual, a discriminação, a questão de gênero. Então, isso
São uma gama de coisas, mas só em você ter a dignidade da pessoa humana, você já tem aí a proteção para diversos direitos aí, diversos, que eventualmente a gente vai entrar mais para frente, viu? E temos aí um artigo relativamente novo que foi introduzido por uma lei 13.874 de 2019, que é o inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nada mais é do que a garantia na nossa Constituição que todo homem e mulher tem direito a exercer a sua profissão, tem direito ao labor, não é? Que tem direito a acesso às instituições que autorizam, não é? E várias outras coisas, inclusive está intimamente ligado lá à lei da liberdade econômica, mas que é também um outro tema, né? Grande, por sinal. Aqui é só para vocês saberem, né? E inciso 5º, pluralismo político. Por que tem que ter esse pluralismo político? Isso está intimamente ligado ao Estado Democrático de Direito. Nós somos uma democracia e para que isso funcione, temos que ter partidos que representem as diversas ideias da sociedade. Então, se você tem um grupo de pessoas que conseguem montar um partido, e não é fácil, que você tem que ter assinatura, não sei quantas mil assinaturas em diversos estados da federação, com pessoas que pensam como você, que têm essa ideia, e a gente pode dar aqui o exemplo de um partido antigo, dois partidos antigos, vou falar só dois antigos, que é o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado pelo então presidente Getúlio Vargas, e era um partido que tinha a veia de defesa dos direitos do trabalhador, e o desenvolvimentismo, com incentivo do Estado para se criar empresas, indústrias, e com isso começar a gerar riqueza no país. Na época que foi criado o partido, o Brasil era basicamente um país ainda agrário, tínhamos poucas grandes cidades, não é? Então, na época foi muito importante, inclusive, para os amigos aí que eventualmente não sabem, foi Getúlio Vargas, na gestão de Getúlio Vargas que foi introduzido a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que nós não tínhamos. Tínhamos algumas leis esparsas, mas nós não tínhamos uma consolidação, um código falando sobre isso. Foi Getúlio Vargas, não é? Importante. E temos o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que vergonha, né? Que saiu do PTB, né? Foi um grupo que fazia parte, o fundador, o cabeça, era o ex-governador, finado e ex-governador Leonel de Moura Brizola. Foi uma figura importante no cenário político, né? E ele tinha uma visão mais social, aliás, tinha uma visão social também, como o PTB, e uma veia mais voltado à parte trabalhista, né? Menos desenvolvimentista, mais trabalhista, né? Mas ambos tinham um ponto em comum, os dois eram nacionalistas. Aliás, o PDT até hoje tem lá, né, tanto o PDT quanto o PTB, são partidos que têm como dispositivo nacionalismo, apesar do... Bom, não vou aqui fazer meus comentários, deixa para lá, viu? Foi só dois exemplos. Então,
é preciso que exista o direito ao pluralismo político para que as pessoas se sintam representadas, não é? Imagine se nós vivêssemos em um país com apenas um partido, Partido Comunista, imagine, igual a Cuba. Ou se nós ainda vivêssemos no Brasil dos anos 70 e que tínhamos dois partidos, o MDB e a Arena, né? Ou como os Estados Unidos, que basicamente tem dois partidos, os democratas e os republicanos, né? Então é importante esse inciso 5º, porque ele assegura o direito da sociedade ter opção de diversos outros partidos, não só 1, 2, 3, né? 40, 50, não importa. Ah, mas são partidos pequenos, não importa, ele é pequeno hoje, amanhã pode ser um grande partido, não é? Depende muito do momento social. Então é importante isso aí, porque inclusive isso garante a democracia, né? E, para fechar com chave de ouro, o parágrafo único desse artigo, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, o que isso quer dizer? Que o poder é do povo. O povo é que cede o poder de governar ou de legislar para o político que eventualmente é eleito, tá? Então, assim, é importante que todo mundo tenha essa consciência que não é o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o deputado federal, o senador, o presidente da República que tem o poder. Eles não têm o poder, eles estão exercendo em nosso nome. E eles só estão exercendo em nosso nome porque durante a campanha eles apresentam propostas e o cidadão ele vota pela proposta. Então, se o vereador A ele tem uma proposta de lei, não é, que interessa a um segmento da cidade, ou que interessa a todos da cidade, e ele é eleito, ele tem a obrigação de fazer o possível para realizar essa proposta. O prefeito a mesma coisa, os deputados a mesma coisa, os governadores a mesma coisa, o presidente da República a mesma coisa. A não realização, ou pelo menos a falta de tentativa, porque às vezes o político tenta implementar aquela proposta X ou Y, mas por conta da conjuntura política, econômica, social, ele não consegue. Mas ele tem que tentar, ele tem a obrigação, porque ele só recebeu aqueles votos que o elegeram pela proposta, tá bom? Então, quero deixar um forte abraço aqui a todos os nossos amigos internautas e até o próximo programa